Falando sobre circunferência e círculo, dessa vez dando enfoque ao círculo. Bom, o círculo, a partir de um ponto fixado, o círculo será o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual a uma distância dada. Então, essa distância, a partir do centro, também teremos o nosso ponto de referência. Essa distância dada será o nosso raio, assim como era a circunferência. Então, esses pontos que estão no limite, que estão na circunferência, fazem parte do círculo, assim como os pontos aqui internos, porque a distância desses internos será a parte do menor, e os que estão na circunferência serão a parte do igual, e a distância é o raio. Ok? Então, nós temos uma ocupação de espaço do plano a partir do círculo. Os elementos são os mesmos elementos que nós vimos na parte de circunferência. Tá? Então, nós temos a corda, segmento que une dois pontos da circunferência. Essa corda passa por dentro do círculo. Temos o arco, tá? O arco também faz parte do círculo. E, lógico, a maior corda, temos também o diâmetro. Então, aquela mesma relação continua valendo. O diâmetro é o dobro do raio. Ainda em relação aos elementos, agora nós temos o que? A região do círculo compreendida entre a corda e os dois raios que unem as extremidades da corda. Essa região, que parece uma fatia de pizza, é o nosso chamado setor circular. Já em relação ao arco e a corda, ambos limitados pelos mesmos pontos, tá? Nós temos aí um pedaço, uma borda, que é chamado de segmento circular. E a região compreendida entre duas circunferências concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro, porém raios diferentes. Essa região aqui, entre essas duas circunferências, chama-se coroa circular. Tá? Essa região. Então, temos aqui infinitos pontos, hein? E vamos iniciar a parte de cálculo de área. Tá? Vamos começar pelo círculo. Nós temos a nossa fórmula tradicional. A área do círculo é o resultado de π vezes o raio ao quadrado. E aí vamos calcular agora a área daquelas partes que a gente acabou de ver. O setor circular, por ser uma fatia de pizza, está associado ao arco, e o arco está associado a um ângulo central, essa fatia será uma fração do todo, ou seja, a área desse setor circular será uma fração do ângulo total. Ora, quem é o ângulo total? O ângulo de uma volta, 360 graus. Então, se o meu ângulo estiver em graus, eu uso 360, e se ele estiver em radianos, eu uso o 2π. Ah, professor, esqueceu do π aqui? Não, vejam que aqui eu tenho o π, e aqui ele já não aparece porque foi cortado. A expressão seria alfa πr ao quadrado sobre 2π. E aí nós temos aqui a simplificação. Okay? Então, se o ângulo estiver em radianos, é apenas alfa sobre 2 vezes r ao quadrado. A coroa circular, como é a diferença entre essas duas regiões, entre as duas circunferências, a área vai ser a subtração. Eu calculo a área maior, que seria πr ao quadrado, tiro a área menor, que aqui está em branco, é como se fosse um buraco. Então, ela tem que ser retirada do cálculo. Colocando o π em evidência, nós temos a fórmula π vezes, entre parênteses, raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. E do segmento circular? Do segmento circular, nós temos uma associação que podemos não necessariamente estar decorando a fórmula, mas a sua origem. Ela é o quê? Ela é a área do setor, lembrem do setor como um todo,
menos esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? E aí nós vamos lembrar de um cálculo de área de uma fórmula trigonométrica para o triângulo e utilizar aqui, tá? O resultado dessa subtração eu já coloquei aqui para vocês de forma simplificada. E nesse caso nós utilizamos sempre alfa em radiandos, o ângulo ali tem que estar em radiandos, tá? Para que possamos fazer essa subtração de valores, tá? Isso é muito importante, hein? Vamos a alguns exemplos. Um jardineiro possui um espaço em sua casa, usado para o cultivo de algumas plantas. O formato desse canteiro é de um setor circular de raio 10 metros, sendo que o ângulo central desse setor é de 60 graus. Qual é a área do espaço ocupado para o plantio da casa desse jardineiro? Considere π igual a 3,14. É importante saber o quanto o problema quer que consideremos o valor do π. Bom, a área do setor é uma fração do círculo todo. Nós temos todos os dados, temos o ângulo, temos o valor do π e temos o valor do raio. Então é só substituir e fazer as contas de maneira direta. Aqui a gente simplifica, né? Corta 0 com 0. 6 sobre 36 a gente pode simplificar por 6. 6 por 6 dá 1. 36 por 6 dá 6. 10 ao quadrado, 100. Esse 100 nós podemos simplificar, fazer a vírgula andar duas casas, ficando apenas 314 vezes 1, que é 314, e dividido por 6, 52,33333. Tá? Letra A. Mais uma. Duas circunferências concêntricas, então isso já vai me lembrar de coroa circular. São usadas para determinar uma área de um terreno, de modo que a primeira possui raio 10 e a segunda possui raio 15. Professor, quem é a primeira e quem é a segunda? Para a gente não importa essa ordem, o que importa é saber quem é a maior e quem é a menor. A maior está fora e a menor está dentro, né? Obviamente. Então a área será de aproximadamente, como ele falou em área aproximada, não deu o valor do π, hein? Então veja só qual seria a melhor estratégia. Vamos fazer substituições, tá? E tá. Nosso valor do π, nós sabemos que ele vale aproximadamente também 3,14, tal. Mas vejam só, as nossas respostas são todas números inteiros bonitinhos. Então não faz sentido eu colocar aqui nenhum valor com vírgula, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 3, ia ficar 3 vezes 125. Se eu usar o π como 3, minha resposta será 375. E eu sei que o π é maior que 3. Então eu sei também que esse meu resultado é um pouco maior. Então quem é o valor aproximado maior que 375? 400. Tá? Aqui eu usei o 3,14 para chegar nesse resultado mais preciso. Só que isso nem sempre é tão necessário, porque isso faz a gente perder tempo. E tempo custa caro no Enem. Então, vamos tentar prestar mais atenção nas alternativas também. Mais um exemplo. Uma pista de ciclismo, denominada velódromo, possui normalmente diversas pistas para que os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Suponha que a pista projetada tenha um formato circular com raio maior, igual a 20, e o raio menor, igual a 15, e adotando π igual a 3,1, a área da pista ocupada. Ele quer dizer, como é uma pista circular, existe um raio interno que você ficaria ali no centro. Nesse centro do velódromo seria uma espécie de espaço reservado para a imprensa, para os fiscais, para os juízes, jurados e tal. Tá? E o externo, após o externo, ficariam as arquibancadas. Então nós temos também um formato de coroa circular. Tá? Nesse caso nós temos todos os dados, inclusive o π, fazendo as continhas certinho, dá 20 ao quadrado 400, 15 ao quadrado 225, subtraindo e depois multiplicando por 3,1, chegamos a 542,5 metros quadrados. Vamos para mais uma, essa aqui é do Enem agora.
uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova. Então, nós temos duas antenas aqui, essa é a região da antena 2, essa é a região da antena 1, e elas serão substituídas por uma única antena bem aqui, tá? As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Então, cada uma aqui tem um raio 2. Então, para cá é outro raio 2, mais 2 e mais 2. Ou seja, essa nova antena vai ter um raio medindo quanto? Medindo 4. Tá? O ponto O, aqui no centro, indica a posição da nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Então, ela coincide aqui perfeitamente, tá? Ela é tangente. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em km² foi ampliada em... Esse ampliada em, ele quer saber qual a área que aumentou. A mais, tá? Não é uma multiplicação. Então, antes, nós tínhamos dois círculos de raio 2, tá? Então, a área deles era 2 ao quadrado, 4 π, tá? Mas são duas áreas de cobertura porque eram duas antenas, tá? Então, a área antes era 8 π. Depois passou a ser uma única circunferência de raio 4, que vai dar uma área de 16 π. Portanto, o aumento foi de 8 π. Tá? Essa é uma questão que caiu no Enem. Não era para errar, ninguém errou, tomara. Tá bom? Ok? Ficamos por aqui. Então,